Aqui. Vamos começar então com louvor. Já vou preparar aqui para os irmãos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
Glória a Deus, aleluias. Que cântico abençoado, né, irmãos? Irmão Alexandre, Matheus. Vamos curvar nossas cabeças e pedir que Deus nos inspire, continue inspirando para entregar a palavra de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, que bom, Pai, termos ouvido os irmãos, especialmente o irmão Alexandre, com muito poder na palavra, com muita unção, ousado e destemido em mostrar o teu amor, a tua fé, que tudo vem das tuas mãos e para ela todos. Pai amado, Deus querido, nos abençoe nesse momento mais ainda, para termos nesta tua igreja celestial e virtual, a igreja evangélica, cristã evangélica, esquina da fé, todo o poder do Espírito Santo para nos trazer essa fé lida e reafirmada aqui hoje, certeza de coisas que não se veem e convicção de fatos que se esperam. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor abriu o Mar Vermelho, nós cremos que o Senhor está abrindo novamente para nos fazer passar pé enxuto até a tua volta gloriosa. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, nós pedimos agora, Pai, que essa palavra seja muito simples, mansa e humilde para alcançar os nossos corações, para tirar a nossa sede, tirar a nossa fome, Pai, porque é um alimento espiritual, uma bebida que, Senhor Deus, é celestial, vem do alto do Pai das luzes e vem descendo, sem sombra nem variação nenhuma, porque é um dom, é uma dádiva, é um presente que o Senhor está nos dando nessa noite, que nós possamos desfrutar dela, deliciarmos mesmo dessa palavra maravilhosa, que são as Escrituras Sagradas. E o tema que o Espírito Santo me guiou. Se você, cristão, for fiel à palavra de Deus, em obediência, receberá diretamente de Jesus a vida eterna. É isso que nós buscamos como cristãos. Não só um desfrute da vida terrena, mas muito mais uma certeza, uma convicção, uma garantia pelo selo do Espírito Santo que teremos vida eterna, aprendendo com Jesus tudo, a mansidão, a humildade, muito mais. E nós veremos nessa palavra de hoje. Que todos que estejam assistindo e ouvindo, Pai, vão receber nessa gravação o poder do Espírito Santo, como nós três reunidos no teu nome já estamos recebendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Texto-chave está em Apocalipse 2, versículo 10, última parte. E também em Jeremias 35. Mas vamos começar abrindo a palavra em Apocalipse, capítulo 2, que os irmãos já perceberam, né? Que é uma das cartas. E Jesus, pessoalmente, pede ao apóstolo do amor, a João, que divulgasse naquela época, e está divulgando até hoje. É a carta à igreja em Esmirna. Diz a parte final do versículo 10, capítulo 2 de Apocalipse. Ser fiel, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Hoje, irmãos Alexandre, Thelma e os que nos ouvirão, se Deus quiser, por meio dessa gravação, nós vamos falar um pouco da fidelidade. Começando pela fidelidade de Deus, mas reportando também a nossa para com Ele. Então, nós sabemos que em Lamentações fala da fidelidade de Deus. Como que é a fidelidade de Deus, irmãos? Ela é grande ou é pequena? Lamentações 3, 22 e 23, na parte final,
afirma: grande é a tua fidelidade. Vamos lá conferir? Nós até sabemos de cor, mas é tão bom nós confirmarmos na palavra, em Lamentações, do profeta Jeremias, né? O profeta chorão, o que ele diz, inspirado divinamente pelo Espírito Santo, sobre a esperança que tem do auxílio pela misericórdia de Deus. Diz o versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. E o 23, renovam-se cada manhã. E qual é a parte final do versículo 23? Olha que delícia! Grande é a tua fidelidade. Então, nós sabemos, e o salmista diz também, que a misericórdia nos assiste à noite, mas de manhã nós temos a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Irmãos, o que eu aprendo com isso aqui? Se eu estou aqui vivo, o irmão Alexandre está aí vivo, a irmã Thelma está aí em São Paulo viva, né? Todas as faculdades mentais, o corpo, saúde, podendo sentir toda essa presença do Espírito Santo, é graças às misericórdias de Deus. E qual é o pressuposto dela? É a fidelidade. A fidelidade de Deus é grande. Vamos meditar um pouquinho, irmãos, que eu sei que vocês amam a palavra pensada, a palavra raciocinada. Por que a fidelidade de Deus é grande? Por um motivo simples, porque ela é eterna. Ela não se limita a esta terra. A fidelidade de Deus é para toda uma eternidade. O projeto dele não é para 70 anos de vida, não é para 80 anos, não é para 120 anos, como está em Gênesis, que o homem foi limitado. Sabemos que Matusalém viveu quase 1000 anos, mas depois Deus, pela pecaminosidade da raça humana, foi reduzindo. E hoje parece-nos que é um milagre a pessoa viver mais de 100 anos, mas se ela conseguir estar em obediência à palavra de Deus, é vida longa. Honramos o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, e ele traz a promessa da longa vida com qualidade, para que os seus dias prolonguem na face da terra, os quais o Senhor teu Deus te dá. E com essa promessa, nós podemos alcançar com qualidade de vida, tranquilamente, mais de 100 anos, 110, 120. Mas o que importa é isso, perante essa fidelidade de Deus, que nos leva à eternidade. E ela é infinita, ela é o alfa e o ômega, diz Apocalipse, como um dos textos mais lindos para Jesus. Não tem começo, não terá fim. E nós temos começo, mas também não teremos fim, porque somos filhos e filhas amados, escolhidos de Deus, e na eternidade não teremos mais o que preocupar com o fim, com extinção. Essa é a fé que o irmão Alexandre falou há pouco, com muita sabedoria, e que faz toda a diferença na vida do cristão. Mas agora nós vamos ouvir e pensarmos juntos sobre a nossa fidelidade. Se a fidelidade de Deus é grande, a nossa também deveria ser grande, porque nós imitamos ele. Mas eu tenho uma triste notícia, irmãos. A fidelidade do homem é pequena, para ser otimista, né, irmãos? E ela é mesmo, na ausência de Deus, da misericórdia dele, nula. Não existe. Nós não somos fiéis a nada, a ninguém. Mas quando nós nos tornamos cristãos, aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador, a história muda. Aí nós começamos a receber dele, da fonte, como Criador nosso, Salvador nosso, Senhor nosso, a fidelidade à palavra. Porque aí nós não conseguimos mais viver sem ela, porque ela é que nos traz sustento, ela que nos traz alegria, ela que nos traz sucesso nos projetos.
projetos humanos, porque a falibilidade, a falha dos projetos humanos é quando nós fazemos sem colocar, se o Senhor quiser. No dito popular, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, antes de viajarmos, antes de empreendermos um negócio e por aí afora. Mas nós vamos agora tomar um texto muito, muito lindo. Foi uma das pregações mais memoráveis que eu fiz no púlpito da igreja e quero trazer nessa noite, particularmente, especialmente aos irmãos que estão aqui comigo, a irmã Thelma Dori, em São Paulo, irmão Alexandre, aqui em Goiânia, e eu, em Jeremias 35, que vai mostrar a fidelidade, que não era um povo judeu, mas era um povo nômade, chamado Recabitas. É uma história maravilhosa que nós vamos deter nela em 19 versículos de Jeremias 35. Vamos lá? Mesmo profeta chorão, livro antes dele, das Lamentações, é o livro do próprio Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 35. A fidelidade dos recabitas. Por que Deus, por meio do Espírito Santo, me guiou a esta passagem para ilustração da fidelidade pequena ou nula dos homens que têm o pecado original e nós cristãos, seguidores do cristianismo puro e simples, da palavra, não de religião de homem. Cremos piamente que isso é verdadeiro, porque nós vamos ver aqui o que o profeta recebe diretamente da boca de Deus. Vamos ao texto? A fidelidade dos recabitas, capítulo 35 de Jeremias. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, licença, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos. E tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos, vinde,
e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Pai, que diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes, obedece às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses, para servi-los. Assim ficareis na terra em que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Porém, à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Oh, glórias, aleluia. Irmãos, mas que grande lição, né? Deus pega um povo que não era o povo escolhido dele, povo nômade, desse Jonadab, filho de Recabe, daí o nome Recabitas, para fazer uma belíssima comparação. É um Deus de oportunidades, é um Deus de esperança, é um Deus de oportunidades novamente, porque aqui o que estava em jogo era a disciplina do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu, hoje Israel de Deus, para não irem cativos para a Babilônia. E eles tiveram que ser, sim, prisioneiros por 70 a 73 anos na Babilônia. Ora, o profeta Jeremias chorava. Deus está dando oportunidade, agarre essa oportunidade, não deixe passar. Mas eles não entenderam e não quiseram curvar a obediência. E Deus fala de uma forma claríssima: eu vou abençoar esse povo que não é o escolhido, os recabitas, porque eles obedecem ao patriarca deles, que é terreno, e vocês que têm o patriarca Abraão, que eu escolhi, e tem a mim diretamente, na voz dos profetas, não quiseram ouvir. E eu falo de madrugada, desde madrugada, quer dizer, desde o princípio. Então, amados, que me ouvem nessa noite, é muito importante a gente ver que um voto é coisa séria. Aquele que faz o voto, cumpra.
e aquele que não der conta de cumprir, é melhor que não faça. Então, a fidelidade do homem é pequena, é quase ausente, sem Deus. Por mais que ele esforce, por mais que ele esteja bem intencionado, basta por pressão, né, Coronel Alexandre? Aí o homem mostra o que é. Aí ele fraqueja. Agora, se a força dele não estiver no braço próprio, na justiça própria, se ele tiver realmente na unção do Espírito Santo, aí vem do alto o fortalecimento da fidelidade e ele passa a ser fiel até a morte. Por isso, o versículo diz: se você for fiel até a morte, ou seja, se na sua vida cristã você manter a fidelidade a esta palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, você terá, sim, a coroa da vida. E uma vida que não é só terrena, mas é por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Jesus! Oh, glória. Vamos tirar algumas conclusões dessa maravilhosa passagem. Vocês lembram que em Mateus, não precisamos ir lá, porque sabemos bem de cor, a parábola dos talentos, né? Deus conta, por meio da parábola, aquele que recebeu 5 e soube aplicá-las, aplicar aquele investimento e teve o retorno de 100%, mais 5, acima de 2. E para ambos, ele deu uma sentença de bênção. Mas para aquele que recebeu um talento e enterrou, ou seja, não foi fiel a Deus, ele recebeu uma pena. Assim, o povo é castigado, não porque o Deus nosso é cruel. Nosso Deus é benigno, assaz benigno, misericordioso e longânimo. Ele não quer que nenhum se perca, mas ele faz com que cada um dos seus filhos e filhas, como você ama os seus filhos, irmão Alexandre, a Manu e o Arthur, mas você, às vezes, precisa discipliná-los na vara. Quantas vezes a irmã Thelma fez isso com seus 2 filhos neurocirurgiões hoje, para que se tornassem homens de bem, tanto o doutor Hugo Leonardo quanto o doutor Ricardo Doria. E hoje são espelhos aí para contribuição a essa humanidade que está aí hoje, né? Sendo agraciada com a bênção. Mas a varinha comia, né, irmã Thelma? Quando eles faziam alguma traquinagem. Por quê? Porque o homem precisa ter correção, sim. Nasceu com pecado original. Como diz um grande pastor Bullion, a criança não é bonitinha, é um pecadorzinho também. Então, que o Henriquinho saiba disso desde pequenininho, para crescer lindamente no caminho do Senhor. Amém? E amém. Nessa parábola dos talentos, nós sabemos que a sentença de bênção foi muito linda. Qual foi? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. O que é o pouco? É a vida terrena, que é passageira. E sobre o muito te colocarei. O que é o muito? É a vida eterna, celestial e não transitória. Então, olha que bacana esse contraponto do pouco para o muito, hein? E aí ele arremata, né, a sentença da bênção. Entra no gozo do teu Senhor. Ô, glória! O que é entrar no gozo, senão no desfrute das bênçãos de Deus, que o irmão elencou aqui há pouco, e o amor que abrange tudo, né? Então, nós vamos agora, só para reafirmar, poderíamos tirar mais de 10 conclusões, mas vamos tirar 3 para não ficar repetitivo nem enfadonho. A primeira, você, irmã Thelma, você, irmão Alexandre, eu, iremos desfrutar da mansidão e da humildade de Jesus. Já pensou isso? Toda uma eternidade nós teremos para presencialmente na Universidade do Espírito Santo, diariamente, lá no céu, não tendo monotonia, não tendo nada de mesmice, mas cada
segundo uma novidade da mansidão de Jesus e da fidelidade, que está lá para quem quiser anotar. Nós sabemos também de cor, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando você toma posse desse desfrute da mansidão e da humildade, você troca a carga com Deus, né? E você recebe o jugo suave e o fardo leve, porque você trocou Amém. Todas as cargas diretamente com Jesus. Amém? Glória a Deus. Segunda conclusão que eu anotei aqui para vocês, nós iremos desfrutar, também todos os ouvintes que tiverem oportunidade e o privilégio, né, não por mim, mas pela palavra, de ouvir, iremos desfrutar de 7 espíritos. Eu gosto muito de brincar com aqueles que estão numa doutrina que se julgam, né, mais evoluídos. Eu me refiro aos kardecistas, com todo respeito, eu tenho amigos que, infelizmente, estão nessa doutrina de um médico francês que terminou no hospício, o Allan Kardec, que eu não incorporo um espírito, eu incorporo 7. E esses 7 espíritos, como Deus triuno que está em um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo em um, o Espírito Santo, que é uma pessoa da nossa Trindade Santíssima, ele se desdobra em 7. Vamos conferir isso? Isaías, capítulo 11, que diz, um livro antes, né, de Jeremias, Isaías 11, estamos caminhando já para o final. Vamos ler o primeiro e o segundo de Isaías 11, que refere ao reinado pacífico do rebento de Jessé, que é Jesus Cristo. E ele elenca aí o espírito séptuplo de Deus, que é os 7 espíritos desdobrados do Espírito Santo. Olha que lindo. Do trono de Jessé, diz a palavra de Deus, sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Jesus Cristo, glória a Deus. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. O Espírito de temor do Senhor, 7. Que é o Espírito de sabedoria. Olhe para mim, irmãos amados. Que bênção! Nós iremos desfrutar, irmã Teodória. Bom, Alexandre? Amém. Olha, Alecar, desculpa. É bom demais nós sabermos que nós teremos um conhecimento ampliado. É tão bom ter conhecimentos estratégicos, né, irmão Alexandre Alecar? Agora, imagina como será bom você ter a inteligência, o conhecimento estratégico na sua completude, na sua plenitude, sem nenhum bloqueio, né? E, mas vai ser desnecessário lá? Não! Deus vai te dar reinos para você administrar e você vai pôr isso em prática lá. Agora, detalhes eu não sei, eu não estive lá, Paulo esteve, não pôde nos contar, né? Que eram coisas inefáveis, era coisa que a mente humana não poderia perscrutar, senão o Espírito Santo. Então, eu fico, irmãos, nesse espírito de conhecimento que eu gosto de estudar, a eternidade, eu tenho uma certeza só, sabe, Mantel? Não vai ser monótono, Amém. Não vai ser entediante. Claro. Muita gente acha assim, eu não canto nem banheiro, como é que eu vou ficar lá em louvores permanentes a Deus? Aquilo lá vai ser uma coisa chata. Ledo, engano, não é nada disso. Você vai estar trabalhando e cantando. Você vai estar trabalhando sem suor. E quando você está alegre, sai uma cantarola das mais engraçadas, no mínimo. Agora, imagina lá, você em coros celestiais, não assim, só
para agradar ao seu Deus. Mas você está ali o tempo todo recebendo e você está cantando porque você está devolvendo a ele, entende? Porque você está recebendo conhecimento, está recebendo conceito, está recebendo mansidão, está recebendo humildade. Amém. É só coisa boa. Amém. E não é nada monótono nem entediante. E a terceira e última, que vocês certamente já estão aí esperando, nós iremos desfrutar do quê? Dos frutos do Espírito Santo. E eles estão elencados aonde? Vamos lá em Gálatas 5, versículo 22, para finalizarmos essa palavra que eu achei muito oportuna, maravilhosa para hoje à noite. Diz a palavra de Deus, Gálatas 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Imagina, irmãos, nós desfrutarmos desse amor de Deus, que é tudo, e que ainda se desdobra na alegria, né? Como diz em Filipenses, é ordenança. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paz. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Longanimidade é aquela paciência, né? Longa, né? Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, muitos julgam a promessa de Deus demorada, mas não é assim. Ele é longânimo e não quer que nenhum se perca, por isso que ele retarda a sua volta. Mas há um equilíbrio entre a volta demorada e a volta esperada. Por quê? Porque o amor se esfriará e a iniquidade multiplicará. Então Deus sabe, né, irmão Alexandre, o momento exato entre uma demora e uma espera com esperança materializada. E aí vem, né, benignidade. O nosso Deus é bom demais, é benigno e bom. Olha aí, fidelidade é o que nós iremos desfrutar lá. A grande fidelidade dele. Lembra que eu falei que é grande, porque é eterna? Porque ela está aqui, ó, é do Espírito Santo, ela não acaba. A esperança vai acabar. Por quê? Porque nós não vamos esperar no céu. Chegamos lá, né? A fé vai acabar, porque nós não vamos precisar mais ter a convicção nem a certeza, já estamos vendo com os nossos próprios olhos, ele enxugou nossas lágrimas, ele já está nos acariciando e está nos dando todo o conhecimento. Então, é mesmo somente o amor de Deus para compreendermos isso. Aí vem a mansidão, que nós já falamos, né? No gancho de Mateus, junto com a humildade. E o domínio próprio, né? Que é o quê? É nós sabermos controlar nossos ímpetos, nossas emoções, nossos desejos carnais, para não praticar o excesso. Beber é bom? É bom. Ué, até vinho? Sim. Eu não preguei aqui que os recabitas estavam certos porque não beberam vinho. Eu não fiz aqui apologia de não beber vinho. Jesus bebeu, o primeiro milagre dele, ele converte em Caná da Galileia e bebe, por isso que acusaram ele de beberrão, comeu bem, acusaram ele de glutão, mas não, ele comeu bem e bebeu bem. Então, não há problema nenhum. E longe de eu querer pregar aqui que os recabitas acertaram por isso. Não, eles acertaram pelo voto de fidelidade no que prometeram, que não foi só não tomar vinho, mas não fazer tendas, não plantar sementes, quer dizer, fixação à terra, eles não tinham. E eles foram tão bem abençoados que eu me recordo de um detalhe importante. Quando eles estavam em trânsito, saindo do norte para o sul, os sírios falaram, tem um povo lá, nós vamos lá atacá-los e dizimá-los. Aí veio a ordem do Senhor e o general falou assim, não, deixa lá, eles são inofensivos, eles são nômades, eles não atacam ninguém
e por isso eles não serão atacados. Entendeu? E aí eles ficam com medo do lado da Babilônia, né, que cita aqui em Jeremias 35, e também o general de lá fala, não, nós não vamos atacá-los, não, eles são nômades e não incomodam ninguém. E aí eles vão cair lá em Jerusalém. Quando eles entram na Câmara, imagina, irmão Alexandre, eram dezenas de príncipes judeus. Imagina o carão que eles tomaram, né, com taças, eu imagino taças de prata, de ouro, sei lá, cravejadas ou não, sei lá, de pedras preciosas, aquele requinte, né, que era coisa, o suprassumo da realeza ali, né, em Jerusalém. E aí há uma ordem dos judeus para os visitantes recabitas: tomem do vinho. O que eles disseram? Não. Ali, irmãos, eles estavam correndo risco de perder as cabeças, literalmente, serem decapitados, porque qualquer povo naquela época que não se adequasse aos costumes daquele que estava hospedando, estava sujeito à morte. Mas eles foram fiéis ao Jonadab, filho de Recabe. Então, como nós juramos ao pai Jonadab, nós cumprimos, nós somos fiéis, nós temos fidelidade. Aí o profeta fala, está vendo? Vocês, judeus, que são filhos de um Deus Altíssimo, não têm fidelidade para com Deus. Mas esses que são terrenos, cumprem uma fidelidade. Olha que bacana que é fazermos isso para fixarmos em nossas mentes. Temos muitas referências em Salmos, mas vamos ficar por aqui. Quem quiser depois, a gente pode anotar, né? É fácil de saber. Tem no Salmo 36, no 40, no 57, no 88, no 89, 92, 117, 119, no 138, 143. Antes de fazer, ou melhor, depois que eu fizer a oração final agora, oração em relação à palavra, eu gostaria que a irmã Thelma lesse para nós o Salmo 40, destacando o versículo 10, e o irmão Alexandre fizesse a oração final com as bênçãos de costume, ou seja, a oração de Jabes, se quiser, a oração apostólica e a oração sacerdotal. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, rica demais. Como a irmã Thelma vai ler agora, no versículo 10, proclamaremos a tua fidelidade, porque nós não tínhamos, antes de sermos conversos, antes de falarmos com os que cremos, que somos nós, crentes, cristãos, adeptos da tua palavra, seguidores unicamente de um único líder, de um único Deus que verdadeiramente morreu e ressuscitou, Filho do Homem. Não foi o príncipe Siddhartha do budismo que ressuscitou até hoje, não foi Maomé, não foi aquele da Índia, pai, nenhum dos luminares da humanidade, ó Pai, se equipara a Jesus Cristo. Podem ter havido profetas, mas o único verdadeiro que ressuscitou dentre os mortos e de unigênito do Pai se tornou primogênito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós cremos nele, e sabemos que encontraremos com ele para desfrutar de todas essas delícias, manjares celestiais, para entrarmos no gozo do Senhor eternamente. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, glórias te damos, Senhor. Amém. Você, Matheus. Nossa, é o Salmo todo ou só o 10? Só o versículo 10? Todo. Você vai fazer a parte do irmão Alfredo, que não pôde estar conosco hoje. Amém. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama.
colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado. Não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Agora o 10, que o irmão quer aqui. Todos juntos? De ênfase. Vamos orar. Não ocultei do coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Aleluia. Amém. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Seja a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmãos, glória a Deus. É um salmo que a gente tem que ter a cabeceira da cama, né? Porque ele é de livramento. Ele é muito, muito, muito importante. E a mamãe gostava muito, a pastora Birtz, do versículo 15. Então, quando aconteceu alguma coisa, desde menino, Coronel Alexandre, aí a gente falava, bem feito. Ela falava, fecha a boca, não fale bem feito, bem feito. A gente não entendia, né? Hoje a gente entende, não somos mais meninos. E porque está aqui, ó, sofram perturbação. Ou seja, o cristão não deseja mal, ele é canal de bênção. É fácil? Não é não. Tem hora que a gente deseja o mal como ninguém, né? Mas é importante sabermos que a palavra nos disciplina. Então, irmã Thelma, o que você achou dessa palavra para a sua edificação? Não do pregador, mas da palavra. Foi edificante para você na sua carreira cristã? E depois quero ouvir a opinião do irmão Alexandre antes da oração em bênçãos. Excelente, irmão Sérgio. Maravilhosa a palavra. O amor de Deus por nós é muito grande, né?
Ele nos ensina todas as coisas. Aquele que lê, né, a palavra, aquele que escuta a sua voz, certamente será bem-sucedido em toda a sua vida. É o obedecer, né? É o que é ter os 7 espíritos, né? Que você falou, Isso. de obediência, aqueles todos que você citou. Aleluia. Né? Isso nos leva à vitória. A obediência é da palavra dele. Temos que praticar. Então é isso, irmão. Lindo, lindo. Teremos a vida eterna, né? Que é o principal. É a vida eterna com ele e com os irmãos, né? Aleluia. Isso não Glória tem a preço. Deus. Amém? Amém. Até os ouvintes aí, se possíveis, né? Do YouTube, que tiver algum acesso, e eu estou falando aqui com 2 grandes irmãos maduros na fé, que ultimamente mais tem me impressionado é a palavra do Senhor ser a verdade nua e crua, e não de mimimi e tititi. Ou seja, acabamos de ver uma palavra que Deus dá uma bordoada no povo dele e mostra que existe um povo terreno mais fiel e que vai ser abençoado pelo Senhor Deus. Então, que cai aqui por terra essa mania. Agora eu sou crente, eu sou melhor do que o ímpio. Não é não. Pelo contrário, você está muito mais como alvo do inimigo do que o ímpio, porque o ímpio já é dele. Agora, o crente vê que esteja em pé e não caia, né? Diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, né? Aquele que pensa estar em pé é para nós crentes. E aí começa a achar que está muito próximo de Deus e o tombo é maior. Então, eu dirijo essa mensagem àqueles que nos ouvem para entender que nós aqui não estamos brincando de sermos crentes, né, irmão Alexandre? É muito sério. Nós estamos aqui entendendo a palavra do Senhor e cada dia querendo mais mansidão, mais humildade, para tirar o velho homem de nós, que não sai fácil, não. Conheço cristãos que acham que perderam aquele velho homem, mas ali é só cutucar, com um pouquinho de pressão, aflora de novo todos aqueles pecados antigos. Então, que o Senhor tenha misericórdia, continue com a grande fidelidade sobre nós, para nós rompermos em fé. Aleluia. Amém. Contigo, as suas considerações também, irmão Alexandre, são muito boas e sinceras. Amém. Bom, basicamente a linha com que foi falado aqui antes sobre a fé, que a fidelidade dele dura para sempre. Então, na verdade é o seguinte, é como se a gente, quando entra numa faculdade, você tem que adequar a sequência, as ordens, a disciplina da faculdade. Você entra no emprego, você tem que obedecer aquelas normativas, né, aquele modus operandi ali, de como é que funciona, aquele regulamento. Né? E o regulamento dele é muito simples. Nós devemos ser fiel e acreditar na palavra dele, porque ele não age com sombra nenhuma de variação. Então, nós, nessa fase que estamos para cumprir tudo isso, essa fidelidade dele, tem citado em Jeremias 35. Os filhos cumpriram aquilo que o pai deixou. Transcendeu aquela primeira geração para a segunda, que mantiveram firmes, acreditando, e foram abençoados. Então, ele nos ensina essa fé de acreditar e devemos ser fiéis nessa crença, continuar acreditando, não desistir, qualquer dificuldade, abrir mão, não é isso. Dificuldades nós vamos passar, todo mundo vai passar. O conforto que nós temos é saber que ele está com a gente. Então, é fortalecer a cada dia, é acreditar a cada dia e mantermos firmes com o foco de que esse é o caminho. Pois ele mesmo, né, junto com o que você falou, o nosso galardão, né, a nossa premiação, o nosso bem-estar. Eu vou fazer uma pincelada aqui com o Barão de Coubertin, quando ele fala das Olimpíadas. O importante não é ganhar, é competir. É fazer parte de alguma coisa que você supera a si mesmo. Então, a fé é superar a você mesmo. Você não está concorrendo com ninguém. Esse galardão que vai receber é você. E ele não é material. Amém. Ele não é material. Ele é completamente espiritual. Você continuar firmes, ser fiel,
Porque ele é fiel com você o tempo inteiro. Quem erra somos nós. Nós que perdemos esse foco, nós que temos essa sombra de variação. Mas ele não. Então a mensagem que fica é exatamente essa. Como mencionado para aquele povo naquela época, que não era o foco, né, da mensagem, mas eles foram galardoados, mesmo diante de príncipes, que estavam ali à beira de serem escorraçados, como foi. Então, Deus tem bênçãos, ele é fiel com todos. Basta a gente estar atento para isso. Eu concordo com você, irmão, foi o que eu falei para o irmão Telmo. Eu tenho andado, tenho assistido algumas pregações, e o povo está perdendo muito tempo com coisa que nos afasta de Deus. Estão perdendo tempo de púlpito, de atenção, de dedicação, de devoção, com coisa que não edifica a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus na cruz, que é só por Ele. Só por Ele. E Ele é fiel. Ele vai atender todo mundo. Ele trouxe as mensagens para Paulo, como você mencionou, irmão. Nos abriu as janelas do céu. Vamos ser fiéis. Bom piloto que segue todos os procedimentos de pré-voo, de voo, de aterrissagem e de pós-voo. Pois esses são aqueles que terminam sua carreira inteira sem nenhum acidente. Então, precisamos trilhar nessa mesma jornada. Amém? Amém. Irmãos, o Fala me inspira, o irmão acabou de falar, me inspirou mais, e a gente não pode ficar engasgado, não. O Espírito Santo fala para falar. Vamos parafrasear nós três juntos, se vocês toparem, o versículo-chave de hoje. Ele diz em Apocalipse 2:10b, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, não é? Vamos falar assim, olha, se não ficar bom, vocês podem sugerir outra coisa. Sejamos fiéis até a morte e receberemos de Jesus a coroa da vida eterna. Vamos juntos? Amém. Amém? Então, Amém. vamos juntos. Estenda a mão assim, ó, e falem comigo. Sejamos fiéis até a morte. E receberemos de Jesus a coroa da vida eterna. Vamos, Glória. Para frente tá bom. Vamos de novo. Glória a Deus. Vamos de Amém. novo. Tá gostoso? Vamos lá. Sejamos fiéis até a morte. E receberemos de Jesus a coroa da vida eterna. Amém. Oh, glória. Amém. Glória a Jesus. Irmão Alexandre. Amém. Assim, Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Amém. E juntos podemos Dizemos dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Boa semana a todos, irmãos. Aí. Amém. Irmãos, espera aí. O Senhor está me cutucando aqui para me falar esse versículo. Aleluia. Do 48. Amém. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar lei na nossa, impregnar no nosso coração. A paz a todos. A paz. Fica com Deus. Bom te ver, irmão. Amém. Amém.